Olá pessoal, tudo bem? Professor Wesley, professor de História do sétimo ano, 702 especificamente, porque temos duas séries com esse grau. Professor do Fluminense, ó, beleza? E hoje nós vamos dar continuidade à nossa atividade, só que abrindo o segundo bimestre, né? Já vencemos a primeira etapa do primeiro bimestre e agora vamos iniciar essa nova etapa, que será uma etapa concluída com êxito. Começo meu discurso dizendo que estou com muita saudade das nossas aulas teóricas, né? Nossas leituras, as nossas opiniões, as nossas imposições contraditórias referente a não concordar com o que o livro didático fala, ou afirmar aquilo que você tem como uma versão certa dos fatos. Lembrando que a história ela não é uma ciência exata, ela tem a sua abertura de você ter o diagnóstico e ter um pensamento crítico sobre aquilo que está sendo estudado. Um pensamento crítico quer dizer que você pode ter uma visão pejorativa ou uma visão que qualifica aquela ideia. Tá? Eu, como historiador, sou imparcial, eu apresento para os senhores os fatos de acordo com o livro didático e os senhores vão tirar suas conclusões. Claro que baseado dentro daquilo do âmbito familiar, do âmbito social, do âmbito religioso. Não cabe aqui ao historiador interferir nisso. Nem quero, nem posso. Tá? Então, o que nós vamos estudar hoje, principalmente a partir de agora, nós vamos falar sobre o Renascimento cultural, a reforma da igreja, a contra-reforma da igreja, o surgimento do viés protestantista, os protestantes, muita coisa referente à questão religiosa. Então, mais uma vez, não posso ocultar as informações religiosas. Nós estamos falando para um grupo, e se nós estamos falando para um grupo, nós temos que falar para todos. Se um grupo, uma parte desse grupo não concorda por conta da sua formação religiosa familiar, eu tenho que falar, mesmo que você não concorde, tenho que falar para que o outro escute, tá? Porque nós temos que estar dentro de um processo democrático de informação. Não estou aqui para levantar a bandeira do que é certo e o que é errado. Estou aqui para trazer aos senhores as informações para que os senhores formem os seus pensamentos críticos. Tá bom? Assim como falamos no período passado sobre a questão da África, das divindades africanas, nós temos que falar agora sobre outras divindades. Uma coisa é você tratar numa aula de religião, uma coisa é você tratar a religião numa aula de história. Tá bom? Vamos lá? Então vamos pegar o nosso livro aí, já é o segundo bimestre. Abre aí que eu vou dividir ele aqui com vocês. Nós temos aí o que nós vamos estudar nesse segundo, a unidade 1, 2, 3 e 4, o renascimento artístico e cultural, a reforma religiosa e a contra-reforma, novas formas de pensar, desenvolvimento científico, formação das monarquias nacionais. É muito importante que a gente entenda que nós estamos num processo atual do livro, né? No atual do livro, praticando os questionamentos religiosos, tá? Nós vamos questionar muita coisa. E quando a gente fala questionar a questão religiosa, nós temos que colocar no tempo e no espaço. Nós estamos falando que nós vamos questionar especificamente a Igreja Católica, que era a igreja naquele período. Nós estamos falando aí do medievo, da Idade Média, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, 1400 a 1500, 1600. Então, nesse período que nós estamos tratando, nós não vamos estar tratando da Igreja Católica atual, e sim de uma Igreja Católica no período da Idade ou no final da Idade Média. Tá bom? Para que fique bem claro isso, para que você, católico, não se sinta incomodado. Nós estamos falando dos fatos históricos que estão destacados e postos nos livros. Então, cabe a nós retirarmos esse pensamento, quando eu digo retirarmos do que está sendo lido, do que está sendo buscado. Retirar um pensamento crítico daí, tá bom? Desculpa aí o nariz, é porque eu estou um pouco, eu acho que resfriado, ainda não sei. Ou é alergia, também não sei. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. A transição da Idade Média para a Idade Moderna trouxe uma nova forma de pensar e de agir, como nós falamos, né? A partir do qual o ser humano se tornou o centro, né? A partir de agora o homem é o centro de tudo, né? Assim,
vai se buscar agora a informação referente ao homem. O conhecimento científico foi substituído à influência religiosa em diversos setores. As críticas ao centralismo católico deram origem às novas religiões. A formação de estados nacionais deu origem às novas relações de poder por meio do absolutismo. Então nós estamos falando que a partir da ciência e da centralização do homem, muita coisa vai ser questionada, principalmente a religião, porque tudo o que não se entendia, não se podia explicar, a religião tinha uma teoria espiritualizada para aquela coisa. E aí a ciência veio para dizer que não, através de provas científicas, dizer que não. Um exemplo vai ser a Terra quadrada, né? Acreditava-se que a Terra era quadrada. Não é muito difícil, porque hoje acredita que ela é plana, né? E aí vão se comprovar que não, que é uma esfera, que ela é redonda, e vai causar problema. Vamos ver que nós temos tribunal de inquisição, nós temos a fogueira, nós temos um processo de idade das trevas mesmo, a Idade Média, tá? E a questão da formação dos estados nacionais vão dar origem os poderes absolutistas, né? Que são as monarquias, são os reis, o poder absoluto na mão de um único homem. Lembrando que o homem passa a ser o centro das coisas, né? Vamos lá. Então, o primeiro aí, o renascimento o renascimento artístico e cultural. Você já percebeu como as pessoas gostam de valorizar as coisas que fazem e de postar nas redes sociais? O que elas estão comendo, as roupas que estão vestindo, os lugares para os quais estão viajando? Essas atitudes revelam um lado individualista do ser humano. Esse comportamento é recente na história da humanidade, pois teve sua origem por volta do século XV. Século XV, 1401 a 1500, né? Com o surgimento de um movimento humanista. Nesta unidade estudaremos esse e outros processos para compreender como o mundo ocidental mudou da Idade Média, quando era eminentemente rural e religioso, para a Idade Moderna, com a descoberta da cultura, da ciência e com o surgimento das novas organizações religiosas e políticas. Entende então que a Idade das Trevas, a Idade pesada lá da Peste Negra, da Inquisição, dos castigos físicos pela Igreja, não estou aqui falando mal da Igreja, tá? Eu estou falando daquele período que era feito. Nós vamos ver que a Idade Média acaba e vai surgir aí grandes modificações no âmbito social, principalmente na questão religiosa, na cultura e na ciência, tá? E nós vamos ter a formação de novas religiões para questionar essa igreja neste momento, tá bom? A Idade Média, da Idade Média ao Renascimento. Provavelmente vocês vão estudar o Renascimento, os renascentistas em arte, lá com a professora, né? A gente costuma brincar e falar assim, as Tartaruga Ninja, Leonardo, Michelangelo, Donatello, Rafael, Zanzio, Botticelli, são esses artistas que trabalham, que atuaram de forma maravilhosa dentro do Renascimento cultural. No final do período da Idade Média, as transformações na produção agrícola mudaram a forma de produção dos camponeses medievais, que passaram pouco a pouco de uma economia de subsistência para uma agricultura aberta e comercial. Isso porque muitos camponeses deixaram a condição de servo e se tornaram trabalhadores livres, que arrendavam uma parcela de terra do senhor e pagavam uma espécie de aluguel, chamados colonos. Outras transformações que ocorreram foram o aumento da população e a consequente procura por itens variados, como roupas, sapatos, tecidos, joias, ferramentas, alimentos. Desculpa, continuando. Como roupas, sapatos, tecidos, joias, ferramentas e alimentos. Mas nós temos aqui uma ilustração, né? As atividades agrícolas, como eram realizadas. Nós vimos lá o palácio, né? O castelo, os campos divididos, o muro que separa. Os artesãos passaram a produzir
mais e se organizaram em guildas, que eram um grupo de trabalhadores de um mesmo ramo, tipo um grupo de sapateiros, alfaiates, entre outros. Quando eles se juntavam, começavam a produzir, se juntavam e organizavam as guildas, com um regulamento sobre o uso das matérias-primas, número de membros, quantidade de preço e produtos. Uma guilda havia hierarquia, ou seja, quem era o maior e o menor, né, dentro do poder de organização. Aí nós tínhamos o professor, o funcionário e o aprendiz. O professor hospedava em sua casa os aprendizes. Eles aprendiam sobre a profissão e como pagamento das aulas trabalhavam na produção dos professores. Para se tornar um professor, era preciso primeiramente passar em um teste aplicado na guilda, e se fosse aprovado, receberia o título e as licenças necessárias para a prática do ofício, o ofício é do trabalho. Essas transformações agrícolas e urbanas causaram um desenvolvimento do comércio de longa distância, tanto por terra quanto por mar. Nesse período, os principais artigos comercializados eram os de luxo, seda, pano fino, especiarias e metais preciosos, que eram levados do extremo oriente da Europa, da Índia e da China. Até o século XV, a navegação europeia estava limitada ao Oceano Atlântico, sempre próxima ao continente europeu e à Grã-Bretanha ao sul pelo Mar Mediterrâneo e ao norte pelo Mar Báltico. O comércio no Mar Báltico foi intensificado e organizado por uma aliança chamada Liga Hanseática, formada pela união das antigas confederações das cidades mercantis alemãs de Colônia de Lübeck, que estabeleceu o monopólio comercial sobre quase todo o norte da Europa e do Báltico. A Liga fornecia diversos produtos, entre eles madeira, metais, peles, peixes, cereais, para toda a Europa. Por volta do século XIV, quase todas as cidades alemãs situadas ao longo dos mares do Norte e Báltico eram membros da Liga. Apesar desse grande desenvolvimento comercial na região do Báltico, as cidades italianas de Gênova e Veneza, no Mar Mediterrâneo, eram os grandes centros comerciais do período. Isso é importante, essa questão aqui, ó, desse último parágrafo. Seria interessante marcar, tá? Marca aí, por favor. Vou até marcar no meu. Minuto, marcar de azul. Gênova e Veneza eles vão controlar o Mar Mediterrâneo. Transformações nas cidades. Durante o desenvolvimento dos fatos que vimos anteriormente, a sociedade feudal da Idade Média, caracterizada por uma economia basicamente agrícola e uma vida cultural e intelectual dominada pela Igreja, ficou gradativamente com sua estrutura fragilizada, pois era fundada em privilégios. Contudo, no topo da pirâmide da cidade feudal existia o clero, que se dividia em dois níveis. O alto clero, representado pelo Papa, detentor do poder e da riqueza, e o baixo clero, composto por clérigos, monges de caráter humilde. A nobreza. A nobreza continuava dominando a política e a economia, pois eram os proprietários de terra. Porém, nem toda a nobreza era rica e poderosa. Existia a baixa nobreza, formada por familiares de nomes expressivos, mas que estavam endividadas pelos altos impostos e pelos gastos excessivos com bens materiais. Nesse período, a integração com a nobreza, principalmente por meio da compra de títulos ou de casamentos, representava a consagração do sucesso social. Com o crescimento econômico, proporcionado pelo desenvolvimento de grandes negócios beneficiados com comerciantes,
houve uma transformação progressiva da estrutura social. É o que a gente começa a perceber agora, ó, que o crescimento econômico proporcionado pelo desenvolvimento de grandes negócios, beneficiando os comerciantes. Essa palavra aqui é muito importante, ó, comerciante. Eles vão se transformar numa grande potência. Houve uma transformação progressiva dessa estrutura social. A sociedade foi, pouco a pouco, dominada por instituições políticas centralizadas. A força de trabalho se tornou uma mercadoria, pois o trabalhador começou a receber pelo seu trabalho. Então a mão de obra agora tem um custo, né? E pela qualificação e pelo tempo de trabalho. No século XV, 1400 a 1500, com a diminuição do poder dos senhores feudais e com a sequência dessa nova organização comercial, as cidades se transformaram nos principais centros de poder político, econômico e cultural. Gradualmente, eles foram se desenvolvendo e se configurando como urbas. Pouco a pouco, as sociedades foram organizadas em classes sociais. Então, nós estamos vendo aí que agora essa sociedade está começando a se dividir em classe, a divisão de classe, que é muito importante até nos dias atuais, né? Isto é, em grupos de acordo com as suas riquezas econômicas e suas possibilidades de mobilidade social. Então, você vai ser classificado de acordo com a sua riqueza e com a sua mobilidade social, como você se destaca dentro da sociedade. É por isso que a gente fala que é importante olhar para a história para trás para entender hoje, né? O crescimento do setor artesanal, surgiu um novo grupo social, a burguesia, foi o que eu falei da importância lá do comércio. Ó, com o crescimento do setor artesanal, surgiu um novo grupo comercial, a burguesia. Burguesia, classe social, então ela entra dentro dessa divisão de classe, tá vendo? Formada no final da Idade Média, composta por comerciantes, empresários, banqueiros, proprietários dos meios de produção. A ascensão, ou seja, o surgimento, o levante, né, a ascensão da burguesia no final da Idade Média foi um elemento dinâmico da transição entre o feudalismo e o espírito político moderno. Tornou-se o marco de mudança de uma sociedade fechada para uma sociedade aberta. Então, quando você diz que o comerciante, o pequeno produtor, começa a crescer a partir do seu empenho comercial, essa sociedade fechada na nobreza, no clero, está tendo que abrir porque está surgindo novos personagens que vão se destacar dentro dessa nova divisão de classe. Aí vamos continuar aqui então. Tornou-se o marco de uma mudança de uma sociedade fechada para uma sociedade aberta e competitiva, na qual os valores do indivíduo adquirem uma importância radical. Então, qual é o valor desse indivíduo? Qual é o valor, na verdade, que esse indivíduo possui para se colocar dentro dessa classe, dessa divisão de classe, essa classe social, tá bom? O comércio desenvolvido pela burguesia colocou em circulação quantidades consideráveis de moeda, sob forma de metais cunhados. Em meados do século XVIII, os florins de Florença, né, florim de Florença, e os ducanos de Veneza eram moedas com o mesmo peso fixo em ouro e em valor. O desenvolvimento da atividade comercial começou a exigir a existência de locais para guardar as moedas em segurança. Assim foram criados os primeiros bancos, uma nova forma de associação que se dedicava a emprestar dinheiro com cobrança de juros e guardar dinheiro para os comerciantes ou até mesmo o monarca. Então nós estamos vendo aí que estão surgindo os bancos e a questão monetária, né? A questão do dinheiro, moeda, monetário. Para controlar as transações bancárias, surgiu a necessidade de profissionais dedicados à função de arrecadar, guardar e emprestar dinheiro. A burguesia comercial começou a investir na formação de escola universitária, até então dominada pela Igreja Católica. Percebe então que é um renascimento, né? As universidades, somente as igrejas
a igreja poderia ter universidade. Então, dentro dessa universidade, você praticamente tinha que ter uma formação quase que teológica, né, da questão religiosa, e o conceito da formação que você queria ter. A grande maioria na medicina, no direito, né? E aí, quando chega esse desenvolvimento da moeda, na questão da moeda, do valor do dinheiro, a burguesia, esse grupo vai perceber que precisa qualificar a mão de obra para estar atendendo a eles mesmos, né? Então, vamos lá, continuando. Investir na formação de escolar universitária, até então dominada pela Igreja Católica. No século XI, foram fundadas as duas primeiras universidades, uma em Bolonha, na atual Itália, e outra em Oxford, na Inglaterra, no século XII. Foi criada uma universidade em Paris, na França. Observe a lista das universidades que foram fundadas durante o século XIII. Depois, no século XIII, a gente está vendo que a primeira foi em XI, em Bolonha, Faculdade de Bolonha, e depois Oxford, na Inglaterra. E aí começa a surgir a Cambridge, a Salamanca, na Espanha, Montpellier, na França, Pádua, na Itália, Nápoles, na Itália, Toulouse, na França, Marchesuzri, na atual Iraque, né? Que aí nós vamos já falando da questão lá da região lá de Mesopotâmia, no desenvolvimento. Siena, na Itália, Valladolid, na Espanha, Roma. A gente percebe que tudo isso está inserido dentro daquele mundo europeu da formação de um novo tempo. A nossa primeira universidade aqui no Brasil vai ser de 1809. Isso por decreto de lei, porque não era permitido ter universidade aqui na até então colônia, tá? A Portugal vai fazer a de Coimbra em 1290. Então perceba que a gente está tendo aqui um levante de universidades, muitas universidades abertas por conta dessa nova forma. Ou seja, as ideias, as ciências vão explodir, porque o ensino e o questionamento aqui agora vai ser baseado na teoria, dentro daquilo que os livros falam, dentro daquilo que as pesquisas são feitas, nas comprovações científicas. As universidades ela vem com essa ideia para abrir a mentalidade e trazer luz sobre essas ideias, né? Então vai surgir bastante universidades que vão trazer para dentro dessas universidades um conhecimento mais científico, um conhecimento mais apurado, um conhecimento muito mais voltado para a razão, tá? E aí nós vamos ver que vai fatalmente questionar aquilo que não se explica, não pode se explicar então com a questão da simplesmente pura, com a questão religiosa. Não tem explicação, buscava-se então a questão da fé, do milagre, da coisa mítica para estar se explicando, e aí vem essa questão agora da ciência explicar tudo isso. Tá bom? Vamos continuar. Os comerciantes, os artesãos e outras categorias sociais que conviviam nas cidades aderiram ao poder e fortuna. Isso permitiu o aumento da sua participação e da sua influência nos governos e os colocou em situação de conforto com os antigos privilégios da nobreza e dos senhores feudais. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver Só um minuto, Renascimento. Isso. A gente vai ficar só aqui até outras mudanças, tá? Além dos fatores que vimos, diferentes circunstâncias contribuíram para o Renascimento com a consolidação dos primeiros estados modernos, reino da Inglaterra, reino de Portugal, reino da França, Império Espanhol, o desaparecimento do Império Romano no Oriente, com a queda da Constantinopla em poder dos turcos otomanos, as explorações marítimas e a chegada dos europeus no continente americano, em 1492, com o descobrimento da América, houve ainda o desenvolvimento da cartografia, devido ao uso do astrolábio e à invenção da bússola, que é a pólvora, inicialmente importada da China e posteriormente utilizada em armas e canhões, que facilitavam a conquista e a colonização da América. E o desenvolvimento da prensa
de tipos móveis, que permitiu a circulação de novas ideias. A imprensa aí é a Gutenberg, né? Ele vai começar a fazer a produção de textos, né? Você já deve ter estudado sobre gravuras nas aulas de artes. Originalmente, para se fazer uma gravura, usa-se a prensa para fazer pressão sobre uma placa com um texto, ou uma imagem já entidada de maneira a transferi-la para um papel ou tecido. A prensa de tipos móveis usava o mesmo princípio e foi aperfeiçoada por Johannes Gutenberg no século XV para a publicação de livros e folhetins. A partir do século XVIII, foi usada para imprimir jornais. E aí nós vamos ver que as notícias e informações vão circular e não vão ficar mais presas na mão retida da igreja, né? Durante o século XVIII aconteceu um despertar. Essa palavra é importante demais. Despertar. Com a busca e o retorno aos padrões e conceitos da antiguidade clássica. Características fundamentais do Renascimento. O que nós estamos falando aqui? Essa palavra renascimento significa que nasceu de novo, né? Então, esse despertar a partir... Nós temos períodos, né? Lembra que nós falamos, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. Nós estamos aqui, entrando na Idade Moderna. E aí, quando a gente está nesse meio aqui, a Idade aqui, Média, Moderna e Antiga. Quando a gente está entrando aqui na Idade Moderna, a gente vai ter um despertar de pular esse período, que é o período das trevas, Idade das Trevas, né? Idade Média, e vamos olhar para a Idade Antiga, principalmente para Grécia e Roma, onde diversos pensadores, filósofos, intelectuais escreviam muita coisa. Aristóteles, Platão, diversas outras coisas, Sócrates. Então nós vamos ver que a partir desse princípio nós vamos começar a olhar para lá e vamos fazer um renascimento, tanto científico como cultural. Nós não vamos ficar mais presos, eles não vão ficar mais presos na Idade Média, onde até a arte era censurada, tá? Aí vamos lá, continuando então. Cidades como Florença, Milão, Roma e principalmente Gênova e Veneza haviam se tornado importantes centros comerciais e culturais, refletindo o enriquecimento das cidades da Península Itálica. E os artistas se dedicavam a resgatar da cultura grego-romana os ideais de beleza e o culto à alegria de viver. Reis franceses, espanhóis e ingleses começaram a trazer para os seus respectivos reinos os mais famosos pintores, escultores e arquitetos italianos. Além dessa influência, o Renascimento desenvolveu suas próprias características nacionais. Por exemplo, na atual Alemanha e nos Países Baixos, houve maior dedicação ao individualismo e à produção de obras que buscavam a racionalidade. O uso de um pensamento racional, que é aquela questão que o homem se torna um ser que sabe, quando ele sabe que sabe, né? Parece redundante, mas o homo sapiens sapiens, o homem sabe que sabe, né? É uma questão do raciocínio. Com elementos de matemática e da simetria, passou a ser frequente na arte e nas ciências. O ser humano, à luz do antropocentrismo, passou a ser o principal sujeito representado nas representações artísticas e nas pesquisas científicas. Então, o homem agora, antro significa, vamos ver aqui, no glossário, deu glossário. Antropocentrismo, sistema filosófico que considera o homem como centro do universo. Então, o antropocentrismo, o homem passou a ser o centro de tudo. Então, passou a ser o principal sujeito representado nas representações artísticas e nas pesquisas científicas. Além disso, o humanismo inspirado na cultura grego-romana passou a ser revisado. Nestes momentos, artistas intelectuais recusavam as concepções do teocentrismo, né? Aquela questão de Deus no centro de tudo, do teocentrismo medieval, passando a colocar o homem no centro de todos os interesses.
Entende isso? Então é muito importante a gente ter essa mente, na mente que o homem agora passa a ser o centro de tudo. A linguagem do texto, se vocês perceberem, a linguagem do texto ela está mudando, ela está ficando mais rebuscada, ela está ficando mais puxada para o entendimento. Então, já que é uma videoaula, pausa, não entendeu aquela palavra, busca, dá um Google aí, ou busca no dicionário o entendimento, tá? Porque agora o conceito do vocabulário são as palavras, elas estão mudando, elas estão ficando mais rebuscadas, elas estão no 7º ano, 2º bimestre, entendeu? Então, é normal a dificuldade de entender o texto, mas só vai ter dificuldade se também tiver um certo desinteresse. Busca aí, se você não está entendendo algumas palavras dentro do texto, busca, dá um Google, pergunta lá no dia da aula, lá pelo Zap, tal. O importante é você não ficar fechado aí. Essa matéria é muito importante, porque essa matéria traz muito conceito crítico, né? Ela forma um conceito crítico, ela tira o teocentrismo e ela coloca o antropocentrismo. O homem, a partir de agora, neste período histórico, atenção, neste período histórico, passa a ser o centro de tudo. A ciência agora vai ser feita pesquisando o homem, não pelas questões míticas das orações, das rezas, das preces, tá? Nada criticando isso também. Eu estou falando que nesse momento vai começar a surgir medicina, o estudo da medicina avançada, olhando lá para trás, lá para os gregos que já tinham essa pesquisa pronta. Tá? Já que o período da Idade Média, a religião era o centro de tudo, então tudo se resolvia pela religião. O homem passa a ser o centro também, o símbolo da arte. Então vai se pintar muito o homem, o corpo do homem, o dia a dia do homem, e não mais as questões santas, sagradas, mitológicas. Tá? Então, essa diferença do antropocentrismo para o teocentrismo é muito importante. Vamos lá. Humanismo. A gente finalizar, o humanismo foi uma nova visão do ser humano e do mundo, caracterizando como um movimento intelectual desenvolvido na Europa, ligado ao Renascimento. Originou-se por volta do século XIV, na Península Itálica, com a imigração de sábios gregos que fugiram da cidade de Bizâncio, na Constantinopla, atacada pelos turcos. Esses pensadores e artistas, ao se estabelecerem em várias cidades italianas, despertaram o interesse pela cultura e pelos valores da antiga civilização grega. Os humanistas dedicaram-se ao estudo da vida e dos costumes do ser humano, influenciado pelos autores clássicos da antiguidade, como eu falei, olhando lá para trás da Idade Antiga, né? Apontando-se, portanto, ao pensamento medieval, em que interesse era a busca de Deus e a orientação da Igreja. Assim, podemos dizer que o humanismo representou uma ruptura com o raciocínio medieval, segundo o qual os seres humanos eram governados por Deus e pela religião católica. Então, o humanismo significa uma ruptura, que a partir de agora o homem também tem suas características científicas e suas características intelectuais e artísticas. Tá? Existe sim uma participação desse sentido religioso, desse Deus, porém tem um equilíbrio dentro disso tudo. Tá? Essa nova perspectiva, né, que valoriza os seres humanos, cativou a burguesia próspera e a nobreza, conquistando também financiamentos para os artistas embelezarem os palácios e as cidades. Os artistas e intelectuais, deslumbrados pelo mundo antigo, lançaram-se na busca por novos modelos baseados no classicismo e na mitologia grega e romana. Essa questão do classicismo vocês estudaram em arte, dedicando-se aos estudos das línguas gregas, latina e hebraica. Latina, por exemplo, nós temos, como nós já vimos, o português, o italiano, o espanhol, o francês, né? São as neolatinas. Então, as matérias, elas se falam, né? As matérias se falam. Então, é muito importante que vocês fiquem aí um pouco atentos nesse momento na aula de arte, tá?
Muito importante. Vamos lá. Utopia de Thomas More. Thomas More, escritor humanista e estadista. Estadista significa pessoa versada, é hábil nos negócios políticos do Estado, tá? Na arte de governar, é um estadista. Ele governa. Escritor humanista e estadista do reino inglês, escreveu e publicou em 1516 uma obra intitulada Utopia. Essa palavra foi criada por ele junto com as palavras gregas "uon", que significa não e lugar. Está escrito em grego, né? Não e lugar. Ou seja, significa um lugar que não existe, uma coisa utópica, né? Nessa obra, Thomas More apresenta uma ilha imaginária chamada Utopia, protótipo da perfeição social e da plena harmonia da convivência humana. Não há propriedade privada, a terra é usada apenas para ser cultivada, a produção é dividida igualmente entre todos. Nossa, seria fantástico, né? Por isso que é uma utopia, né? Não um lugar, não existe, né? O ouro e a prata são desejados, pois são usados para marcar os poucos criminosos que lá existem. As escolas e hospitais para atender a todos. Cada utopiano desempenhava a profissão mais apropriada às suas aptidões e interesses, levando em consideração a necessidade da comunidade. O dia em Utopia era bem organizado. Os utopianos trabalham 6 horas diárias, têm 2 horas por dia para repouso, 8 horas para as atividades de lazer ou de estudos e 8 horas de sono. Nossa, uma utopia mesmo, né? Alguns estudiosos acreditam que Thomas More pode ter se inspirado no relato de Américo Vespúcio, recém-chegado ao Brasil sobre a ilha de Fernando de Noronha. Vão encontrar os nativos, né? Os índios vivem dessa forma, né? Os índios, se nós olharmos aí, nós estamos falando que a utopia a ser alcançada é se transformar em um índio. Tudo aí é a característica de um índio. Nós temos aqui um raio-x, isso aqui já é uma obra renascentista que vocês estão aparecendo, já estudando em arte, né? Ela é muito profunda, essa obra. É uma obra que tem uma representação muito forte. O pintor flamenco, né? Jan van Eyck foi um dos primeiros artistas a se destacar nesse período. Em 1434, esse pintor inovou pela busca do naturalismo em suas obras, com detalhes bastante meticulosos e pela utilização de cores vivas. Também se destacou devido à apreciação da textura e pelo uso da perspectiva. Perspectiva é a profundidade. Você vê que está numa tela, mas você consegue enxergar coisas atrás de outras coisas, atrás de outra coisa. Quer ver como a gente vai ver nos detalhes? Ó. O casal Arnolfini, em que representa o rico comerciante Giovanni Arnolfini e sua esposa Giovanna Senani. Pelas roupas que o casal está usando, é possível perceber que eles são ricos. A tela é cheia de detalhes e simbolismo. Ó. Olha a perfeição disso. Nós estamos falando que ele fez isso numa pintura sem recursos, né? Os recursos que se tinha naquela época não é o mesmo de hoje. A profundidade, ó, tá vendo? Um pé atrás do outro. Temos aqui um calçado, né? Atrás dele tem um móvel, aqui o lustre, lá atrás tem um quadro. Esse quadro é um reflexo deles, se vocês repararem. A gente vai dar um zoom aqui nessa tela, ó. Aqui. O espelho na parede reflete 4 pessoas, o casal, uma freira e o próprio pintor. Ou seja, esse espelho aqui que está aqui está refletindo o pintor também, que está de frente para eles e tem uma freira junto. Diferente de outros artistas que colocavam sua assinatura em um canto discreto da tela, além de se refletir no espelho, Henrique escreveu acima do espelho: Van Eyck esteve aqui. Sensacional, né? Muito, muito interessante essa pintura.
Tranquilo? Então, nós vamos ficar por aqui. Eu vou passar uma atividade para os senhores. Fiquem atentos lá nessa atividade. Não vou explicar ela aqui agora, porque ela já tem com a resposta aqui no livro. E aí vou acabar perdendo o sentido, tá? Então, qualquer coisa que precisar, chama que a gente esclarece lá na nossa aula. Fica muito mais prático pela dinâmica, assiste, me chama. Teve mudança nos horários, acredito que a coordenação tenha passado e vai dar tudo certo, tá? Queria muito poder estar em sala de aula, com a gente trocando ideia, debatendo, ouvindo, né, as opiniões, construindo esse pensamento crítico e vai dar tudo certo, isso logo logo vai passar. Se for sair de casa, se cuidem e se for sair, se cuidem muito. Máscara, luva, tudo, roupa da NASA, se cuidem. Vai dar tudo certo, tá? Forte abraço, qualquer coisa, só chamar.